Só dou risada. Só rindo. Vamos lá então. Vamos ver se vem pessoas. A pessoa fica chegando lá, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal chegar. Vamos nos ajeitando aqui com tudo. Deixa eu botar esse barra cá. Boa noite, Andresa. Tudo bem? Vamos aguardar o pessoal começar a chegar. Bom, para quem está chegando agora, muito boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Lutizato, psicoterapeuta multidimensional. E essa semana nós vamos ter lives todos os dias. Boa noite, Camila. Vamos ter lives todos os dias, então algumas com convidados, outras fazem parte da imersão. E hoje eu convidei uma colega minha para fazer a live comigo e ela está atrapalhada no trânsito ainda, não sei se vai dar tempo dela estar com nós, tá? Mas nós vamos dar sequência ao nosso assunto do dia daqui a pouquinho, vou conversar um pouquinho com vocês. A gente vai falar um pouquinho da imersão aí do MAS, do Método Ascensional Sistêmico, que para quem não me conhece, o Método Ascensional Sistêmico é uma ferramenta multidimensional que eu idealizei, e essa ferramenta ela nos traz inúmeras possibilidades de grandes resultados em tudo aquilo que nós buscamos alcançar. Então, além de tratar toda a parte espiritual, energética, de limpezas muito profundas, ela trabalha em várias áreas da vida e os protocolos do MAS, eles reprogramam toda a nossa mente, tá? Para que a gente possa alcançar nossos objetivos. E eu decidi há uns dias atrás, então, fazer uma programação, então a imersão do MAS, para que todas as pessoas pudessem aproveitar um pouco desse diferencial que a ferramenta tem, que são as reprogramações. E como é que vai funcionar a jornada, a imersão, vou falar um pouquinho para vocês, tá? Tem alguns que já estão no grupo, que eu sei, que estão aqui comigo, mas já estão no grupo. Nós temos um grupo de WhatsApp. Esse grupo, ó, minha colega tá aí, ó, daqui a pouquinho ela já vai pedir para entrar. Eu vou falar um pouquinho, dar uma introdução aqui para vocês, tá? Falando da jornada da imersão. Então nesse grupo nós vamos estar compartilhando tudo que faz parte da imersão. Então no grupo vocês vão receber os áudios de reprogramação, das ativações que eu faço, que vai iniciar amanhã a imersão. Então nós vamos ter 3 encontros amanhã, um às 6 horas da manhã, um meio-dia, um às 6 horas da tarde. São encontros curtos, de no máximo 40, 45 minutos, onde eu vou estar falando cada dia de um assunto e vou fazer uma ativação com vocês, tá? Para que o fluxo do dia ele vá acontecendo coordenadamente, por isso que são 3 encontros. Depois, o próximo encontro é na outra semana e na outra, então dia 12 e dia 19. Só que durante a semana tem todas as etapas da reprogramação. Vocês vão ter uma apostila para usarem e vocês vão ter várias atividades para fazer que vão ajudá-los no decorrer do dia a entenderem o processo mental, emocional de vocês, para que vocês realmente se alinhem e possam atingir resultados, tá? Porque o objetivo da imersão é esse, tá? Vou falar um pouquinho aqui com vocês agora, antes de convidar minha colega para entrar, para a gente falar de despertar da mente, hoje despertar da consciência, tá?
Na nossa primeira aula de amanhã, que vai acontecer às 6 horas, nós vamos identificar bloqueios mentais e emocionais e criar um novo padrão através da ativação do protocolo 1, tá? Na aula 2, que é a aula que vai acontecer às 12 horas, nós vamos falar de paradigma de vida, para vocês entenderem o que bloqueia vocês, que muitas vezes vem da maneira como vocês foram criados. Vamos trabalhar em cima de uma nova mentalidade. Boa noite, Eli. E nós vamos fazer a ativação do protocolo 2, tá? Na aula 3, que vai acontecer às 18 horas, nós vamos falar do desligamento do ego. Então, um dos nossos maiores desafios para que a gente atinja resultados é o nosso ego. Então, a gente vai falar do desligamento do ego e vai fazer uma ativação de cocriação de sonhos através do protocolo 3, ok? Então, nossa programação de amanhã da imersão é essa. E depois nós vamos ter a programação do dia 12 e do dia 19, que eu vou falando no decorrer quando se aproxima o dia. O intuito de tudo isso é que vocês tenham uma conexão através de uma experiência. Então, aquilo tudo que vai estar no grupo do WhatsApp que vocês vão receber, existem frequências bineurais que vão estar trabalhando no sistema de vocês. Junto com as frequências tem uma ativação, tem um áudio de ativação de reprogramação mental, um áudio de auto-hipnose. Então, vocês mesmos vão aprender a se trabalhar através daquilo, boa noite, Ju, através do coordenamento de tudo que eu vou compartilhando com vocês, tá? E com isso, vocês vão começar a entender que é muito mais fácil do que vocês imaginam mudar a nossa mentalidade, reprogramar a nossa mente, o nosso sistema e nos liberarmos das amarras que nos impedem de realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, alcançar metas, traçar novas metas, nossos objetivos e realizar aquilo que a gente realmente quer. Quando a gente fala de sonhos, isso é um assunto que eu falei nos vídeos há uns dias atrás. Nós não estamos falando só da realização de sonhos milionários, de carrões, de mansões, de viagens. Nós estamos falando de sonhos reais e palpáveis. Vocês têm que aprender a escalar degraus, tá bom? Degraus. Então, a realização de um movimento que faz com que eu realize e atinja algum objetivo. E esses sonhos, muitas vezes, são sonhos que, para muitas pessoas, o sonho é realmente o carrão, a mansão, as viagens, mas para outros, o sonho muitas vezes é a cura de uma doença, é a harmonia familiar, é uma casa, é uma promoção no trabalho. Então, é desses sonhos que a gente vai falar no decorrer da imersão, tá? Meu objetivo com vocês é que vocês tenham resultados, tá? Porque eu sei que quando a gente reprograma, a gente atinge realmente resultados em vários níveis, em várias áreas da vida. A gente vai falar muito de energia, de vibração e de frequência. No decorrer da nossa imersão, vocês vão entender qual é a sua frequência vibracional e o que deve ser feito para mudar essa frequência, para alinhar com aquilo que você realmente quer atingir. Então, eu vou mandar um convitezinho agora aqui para minha colega. Vamos ver se ela está por aí, que vamos convidá-la para daqui a pouquinho, gente. Olá, Kika, boa noite. Vamos ver se a nossa colega vem e aí vamos conversar, que é uma área que ela domina muito. Boa noite. Vamos ver, acho que ela não conseguiu entrar. Vou mandar aqui de novo. Boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui nos conectando, uma live compartilhada. Esse assunto, gente, que a gente vai falar hoje, despertar da consciência, despertar da mente, é um assunto que se fala muito hoje. Mas o que é realmente se despertar? Como é que nós despertamos a nossa mente? Como é que nós despertamos a nossa consciência? Como acontece esse processo? O que nos leva a sentir que a nossa mente está querendo
querendo despertar. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos ver aqui, vou mandar de novo aqui o convitezinho para ela, que ela não conseguiu conectar ainda, tá? Vamos só, o que nos leva a esse assunto, a essa vontade? Nós estamos vivendo um momento planetário que, para quem me acompanha um pouquinho mais de tempo, sempre falo nos stories ou nas lives, de transformação. Então, o nosso planeta está passando por um processo que ele está mudando de frequência vibracional, está atingindo uma outra frequência. E com isso vem muitos movimentos que vão acontecer no nosso sistema, porque a nossa frequência ela tem que se alinhar com essa nova frequência do planeta. E para que isso aconteça, a gente tem que se desfazer de muitos pesos que nós temos. O que são esses pesos? Esses pesos são os pesos que a gente vai acumulando ao longo, não só desta experiência aqui, mas ao longo das nossas experiências, das nossas histórias na Terra, aqui com o nosso planeta, tá? Esses pesos muitas vezes são amargos. Vou aqui tentar de novo, vamos ver se ela... Vamos ver aqui. Esses pesos todos, gente, eles... Acho que não tá aparecendo aqui. Daqui a pouquinho acho que ela pede de novo, né, gente? Bom, esses pesos, gente, eles é como se tivesse, imagina assim, ó, nós temos o nosso corpo físico, daí a gente tem os nossos corpos espirituais, a nossa parte energética e tal. Esses pesos, eles vão acumulando, é como se criasse uma crosta em torno de nós. Nós todos temos uma luz muito grande, tá? E todos nós temos uma conexão muito forte com o nosso eu mais elevado. Só que essa crosta que ela vai se criando pelas histórias que nós passamos, o que acontece? Isso vai impedindo que a gente acesse as informações do nosso eu mais elevado. E com isso a gente vai entrando nesses processos que nós passamos aqui na Terra. Nesse momento que muitas pessoas estão passando por esse processo que eu chamo de purificação, que essas crostas todas elas estão saindo e a pessoa começa a ver as coisas de uma forma muito diferente, tá? Vamos ver aqui se agora vai dar certo. Deu. Vamos ver. Muito bom, acho que agora foi. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Conseguiu, né? Que legal. Consegui. Muito bem, pessoal. Essa é a Justina e ela vai se apresentar para vocês aqui e a gente vai começar então a nossa live, nosso assunto da noite é de falar de despertar consciencial, tá? Ela é terapeuta, mentora também e ela tem uma área que ela trabalha que é uma área muito interessante, que são das feridas emocionais, tá? Pode falar um pouquinho, Justina? Oi, Aninha, tudo bem? Tudo Primeiramente, bem? quero te agradecer pela oportunidade, pelo convite, pela confiança depositada aí. E estamos juntos. Estamos juntos, isso aí. Então, eu sou a Justina, trabalho com mentoria e terapia individual na linha de expansão da consciência, onde é o despertar, né? É o despertar para o que realmente você veio fazer aqui. Viver a vida que você escolhe e não que você aprendeu a viver até hoje. Então, é se conectar com sua essência mesmo, com o seu eu, com a sua centelha divina, né? O seu propósito de vida. E transformar vidas, para mim, foi uma coisa que pirou comigo, né? Eu sou apaixonada com isso. E eu só fui descobrir isso quando eu, no pior momento da minha vida, eu encontrei uma luz no final do túnel que era, hoje, até hoje, meu mentor e sempre será, em expansão da consciência. Até então eu tinha feito muitos
cursos, tu não imagina o que eu passei. E aí não, a expansão da consciência, ele te conecta com tudo, ele vai buscar tuas crenças, o que você trouxe, se trabalha tudo. E aí foi assim, ó, um salto, né? Que eu amei tanto me curar, que hoje estou amando curar outras pessoas. E ver o resultado delas, né? É o resultado que a gente vê nas pessoas, é o que nos move, né? Mas isso que tu estava falando é o que eu estava iniciando ali antes, conversando com eles um pouquinho, que a questão toda é essa, a gente vai acumulando, né, muita coisa, muita carga no nosso campo. E em determinado momento, que é esse momento que a gente fala que é o momento que a gente começa a despertar, a gente tem que começar a se libertar de tudo isso. Então a gente começa a fazer um trabalho interno muito profundo, onde a gente vai identificando onde é que são os nossos bloqueios, os nossos traumas, as nossas dores, de onde veio tudo isso, que muitas vezes vem lá da barriga da mãe ainda, a gente fala muito disso, eu falo muito com eles aqui. Aí vem da história que nos foi dada para ser vivida, né? Então, em determinado momento, a gente vive uma história que não é a história que a gente veio viver, porque faz parte do padrão da família, faz parte do padrão da sociedade, faz parte de inúmeras questões que vai distorcendo aquilo que a gente veio fazer. Então, quando a gente cai, que a gente chama no fundo do poço, é porque a gente não estava vivendo o nosso propósito. A gente não estava se permitindo ser aquilo que a gente veio ser aqui. E aí começa todo um processo novo, que é o processo de identificar item por item do que eu tenho que limpar, por que eu pensava desse jeito, por que eu aceitava ser assim, o que me barrava, o que me amarrava. Então, tu começa esse trabalho. É um trabalho fácil, gente? Nunca. Tá, nunca. Trabalhar com isso é algo muito desafiador. E quando a gente mergulha nesse mundo, a gente tem que estar disposto a passar por dores, tá? Para poder se liberar. Então, a cura nesse processo, ela não vem sem passar pela dor, tá? Porque a dor é que vai fazer com que tu entenda o processo oposto do bem-estar depois, né, Justina? Buscar as sombras, né? São catarses profundas, né, que a gente passa. Sim, tem que buscar o porquê. Onde é que estavam os bloqueios que não me permitia enxergar? Porque a gente vive aprisionado nas sombras, né? E enquanto você não soltar, não liberar o teu passado, tu não vive o presente. Só que a gente não sabe disso, né? Só começa a fazer isso quando tu entra em expandir a tua consciência e ver que as tuas limitações é a tua própria mente. E eu faço exatamente isso. Eu trabalho hoje a reprogramação de crenças. Então, a gente vai lá estralhar, você encontra a sombra, a dor. Eu tive clientes, inclusive, com fibromialgia, que com 5, 6 sessões, a gente identificou a dor a qual, aonde gerou a fibromialgia nela. Nós entramos com uma reprogramação, porque eu dou a reprogramação certinha para o cliente, né? Além de auto-hipnose, quando a sombra é muito profunda, que a dor é muito profunda. E não deu questão de 90 dias para 120 dias que as pessoas já estavam sem dor. Inclusive uma delas com 5 laudos médicos para se aposentar. Isso, imagina. Eu fico muito feliz porque, assim, ela tem o meu trabalho, sim, mas sem a entrega da outra pessoa. Porque tu sabes, Ana, muito mais, né? Que as resistências é a pior para você ultrapassar. A resistência é quando o cliente largar a resistência, porque é inconsciente isso, né? É inconsciente, é um mecanismo de defesa, né? Exatamente. O nosso subconsciente, ele veio gravado desde antes de estar dentro do útero da mãe. Uhum. Tudo ele ouviu, ficou gravado. Então, você imagina uma pessoa de 30, 40, 50 anos gravando. Está gravado lá. E eu agora reprogramar com outras e fazer a pessoa enxergar que agora ela pode ter a vida dos sonhos dela, sim, com toda certeza. Inclusive, para os meus clientes, eu sempre falo, o que você quer ser daqui 5 anos? Mas não precisa 5 anos.
É verdade, isso aí é Leva rápido. pessoas com É um ano, rápido. pode já estar alcançando muita coisa, mas tem que primeiro se curar internamente. Fora, enquanto tu buscar fora, esquece. Tu não encontra. Tu vai encontrar Não, paliativos. Eu sempre digo, tu encontra paliativo, mas tu não encontra a cura. Porque a cura, ela tá dentro do mergulho interno que a gente realiza. é, Não tem o como. que exatamente. E eu, normalmente, nos meus clientes, eu vejo, porque eu também passei por isso, tá? Então, uma coisa assim que eu falo com toda certeza, e já vi que tem alguns mentorados meus aqui ao vivo hoje acompanhando, e assim, quero agradecê-los também. Mas, quando entram na terapia e eles continuam vindo mentes paralelas, ou frequentando os mesmos lugares, eles têm mais dificuldade de se conectar a si, né? Porque daí eles começam a ouvir opiniões de outros, ao invés de ouvir a si mesmo e no que ele está acreditando que é a nova vida dele, entende? Então o processo dele leva mais tempo do que Mais aquele tempo. que. Exatamente. Mergulha a fundo e não ter resistência. Eu sempre uso de exemplo assim, ó, porque ver como é que tu entende a ambiência. Tu imagina, tu resolve que tu vai entrar num processo físico. Ah, eu quero me alinhar, vou fazer uma musculação, vou me alinhar, vou mudar minha alimentação, vou para academia, beleza. Tu vai para academia, tu faz o teu processo, tu faz o teu exercício, tu cuida da tua alimentação naquele momento. Mas o ambiente da tua casa não é assim. Aí tu tem a tua família, tu tem os amigos, daí chega no final de semana, os amigos te convidam para beber, os amigos te convidam para ir para festa, mas tu tá no teu processo. Aí em casa Exato. tu começa a comer diferente, daí um diz assim para ti, ô, mas tu não vai jantar, mas tu não vai isso. Aí a ambiência é tudo na mudança de mentalidade, na mudança, na parte que nós estamos falando, que é essa parte que a Justina trabalha muito e eu também, que é da reprogramação. A ambiência, a mudança de hábitos, a constância é fundamental. O fazer o processo, que eu sempre digo assim, não existe resultado sem processo. Não adianta tu achar que vai estalar o dedo hoje, ou que nós, como terapeutas, mentoras, reprogramadoras, que a gente estalou o dedinho assim e vocês têm resultado. Isso não existe. Existe um processo para passar. Porque é como a Justina falou, que imagina uma pessoa há 50 anos vivendo de um jeito. Não tem como estalar o dedo. Tu vai ter que entrar no processo, mergulhar, aceitar que vai passar por dores, por catarses, e que através dessas catarses aí tu vai ter o resultado. A gente ensina a pessoa a se visualizar lá na frente, que a gente chama que é o eu, né? O teu eu do futuro, o teu eu mais elevado, te visualiza lá. Porque é lá que tu tem que chegar, independente do que tu tenha que passar para chegar lá. É assim que a gente trabalha. Então, eu e a Justina, a gente se conectou por conta do estilo de trabalho que a gente tem, que é muito parecido. A gente trabalha fundo com as pessoas, a gente leva as pessoas a mergulhar fundo no processo delas para que realmente elas tenham resultados. Porque o nosso objetivo é realmente o resultado. Porque o resultado de vocês é o que faz com que a gente movimente o nosso servir. Porque é o nosso propósito aqui, né? Exatamente, Ana, porque assim, se eu, como eu testei tudo isso em mim e tive muitas feridas grandes, a qual que, assim, poxa, eu tenho mais de 50, né? E então, elas, quanto mais você vai deixando, as pessoas normalmente dizem assim, ah, mas tá difícil. Mas o que você quer? O que dava sempre o impulso, e que dá para os meus clientes hoje também, foi o que deu para mim. Eu não vou desistir, eu vou persistir, porque a vida que eu tinha, eu não quero mais. Então, isso te dá um impulso. Eu sempre falo para o meu cliente, pensa nisso. E ele volta, ah, não. Então, assim, no momento que te der a fraqueza, né? Porque eu trabalho todas as áreas, né, Ana? Então, eu trabalho total. Mas, assim, a hora que te der a fraqueza, não vou fazer isso. Não vou fazer minha rotina, né? Porque eu dou a rotina diária para eles, tudo acompanhado. E aí, tu percebe na outra semana se ele fez a rotina nitidamente. Porque o que te dá o impulso é quando ele começa a olhar diferente. Eu tenho clientes meus que dizem assim, Bajo, tá tudo diferente. Meus amigos não são mais os mesmos. Eu não consigo
mais frequentar, ouvir tal música. Eu digo, mas é isso. Eu faz mais de 2 anos que eu não assisto TV. Mas não porque... Mas porque hoje eu estou conectada com outra energia, entende? E quando ele se permite olhar para ele e ele observar que daqui, não 5 anos, mas ele pode fazer isso num ano e meio, 2 anos, já ter muita coisa, porque vai depender dele, da entrega dele. Quanto menos resistência, quanto menos controle, mais rápida é a evolução dele. É bem interessante o que tu falou, porque eu só assim também, eu faço uma pergunta. Uma pergunta eu já sei se a pessoa fez ou não fez a rotina, fez as ativações, ouviu a frequência. Uma pergunta. A gente tem essa... Porque a gente sabe como funciona, né? Através da nossa experiência, das coisas que nós passamos. Estamos pelo processo, né, Ana? Então não então, tem... a gente... Uma pergunta que a gente faz, a resposta a gente já sabe. Bom, essa semana não rolou, não fez o processo, não fez direito, não fez inteiro, ou não teve vontade de fazer, procrastinou, ou se perdeu de novo nos hábitos ruins e tal. Então, o que a gente quer dizer para vocês que estão aqui nos ouvindo, tá? Que tem mentorados aqui da Justina, tem clientes e alunos meus aqui também, pacientes. O que a gente quer dizer? Que todos vocês, independente da situação que vocês tenham vivido até aqui, todos vocês podem mudar e vocês podem ter resultados rápidos. Tudo depende da sua entrega, tudo depende da vontade que você tem de fazer, da decisão. Você tem que decidir querer mudar de vida, que é o que a Justina falou em determinado momento da vida dela, né? Com as coisas que ela tinha passado, ela disse, nessa vida eu não quero mais. Eu quero ter uma outra vida. E a gente pode construir a vida que a gente quiser. Independente do que a gente tenha passado. E isso não é para mim, não é para a Justina. Isso é para qualquer ser humano que habita esse planeta. Porque o que funciona para mim, funciona para qualquer um de vocês. O que a Justina disponibiliza, funciona para qualquer um de vocês, tá? O que é necessário é uma decisão. E essa decisão, muitas vezes, ela é dolorosa. Essa decisão, ela tem uma força que a gente chama, porque quando tu tá preso num processo, que eu também falo algumas coisas que a Justina fala, eu digo assim, bom, tá ruim onde tu tá, né? Tu não aguenta mais estar onde tu tá. Mas é ruim tu mudar também, mas daí é uma questão de escolha. Exato. Se tá ruim aqui, ruim mudar, mas se eu mudar eu vou ter um resultado diferente, eu vou fazer a experiência, né? É uma questão de querer viver uma experiência diferente também. Mas que é pesado, né, Justina? Eu passei, nem vou falar quantas catarse, e até hoje eu me trabalho, então assim, só que hoje assim, antes das primeiras catarses, chegava a ficar 30 dias comigo. E em nenhum momento eu pensei em desistir, sabe? Era aquela coisa de que eu ia para mais ainda. Eu digo, não, esses bloqueios vai chegar. Eu tenho ferramentas que hoje, né, lá no início eu não tinha, mas hoje tu percebe que assim, vale cada milímetro, esse 1% ao dia, porque é muito bom estar aqui onde eu estou hoje, tá? Então, e eu já tenho alguns mentorados que já estão nesse nível, que já até terminaram sessões do processo, porque assim, evoluíram demais, pegaram o foco, persistência, consistência, o foco é aquele, essa vida eu não quero mais. Então, foca na tua nova versão. Porque assim, Ana, eu, para os meus mentorados, eu não tenho medo nenhum de dizer, e aqui na live eu vou dizer a mesma coisa. Dá certo, confia, é ter fé. Quando tu tem Deus contigo, porque o pessoal procura Deus fora, Ana. Ah, o Deus aqui, porque Deus me castigou. Não, cara, Deus é você é Deus, Deus está dentro. Nós somos um só, Pai. Isso aí. A gente isso aí é uma coisa que eu sempre digo, né? Não existe o externo, não existe esse Deus que foi desenhado pra gente, que castiga, que julga, que critica, que tira as coisas. Isso não existe, nunca existiu. Deus Deus é energia pura, né, Ana? Energia pura. E nós temos isso em nós, essa capacidade, esse poder de fazer essa mudança também. Porque a gente vibra a mesma frequência. Não existe. Exatamente. Não existe erro. O que existe é a gente não ter a consciência, né? Que aí é o processo do despertar, né?
Exato. Não ter a consciência, porque quando a gente começa a ter a consciência, o nosso sistema todo ele começa a se expandir. É, As tuas sinapses neurais, elas começam a se multiplicar, a tua mente ela começa a expandir de uma forma que tudo fica muito mais fluido. As muito leve. informações que a gente recebe, as informações que a gente recebe, a maneira como a gente começa a ver as coisas é totalmente diferente. A Exato. gente olha para uma situação que muitas vezes a gente ficou preso ali 10 anos, 20 anos, 30 anos, tu olha para aquela situação depois que tu expandiu e tu diz assim, como é que eu consegui ficar preso naquilo? Não é Mas assim esses que são bloqueios, né, Aninha, que tu sabe também mais, mas porque eu trabalho muito, e que a gente até conversou na sexta-feira, né, Ana, que você traz, então, assim, crenças limitantes, as feridas emocionais, os bloqueios emocionais, aonde a gente trabalha a criança, eu trabalho a criança interior também, porque a criança, ela é responsável praticamente 80% na nossa vida isso. no dia de hoje. Se nós não cuidarmos dia a dia da nossa criança interior e falarmos com ela, que eu tenho todo um trabalho com isso, inclusive o sagrado masculino e feminino, se ele não tiver equilibrado, a nossa vida não anda. Mas isso tudo é aos poucos que você vai entrando, porque assim, aquelas feridas, eles se sabotam. Eu fiz isso, mas continuo girando no mesmo lugar. Mas aí é que a Sempre reprogramação é tu ter consciência que você pode fazer. Isso tu só consegue levar para ele lá numa palestra, no encontro de final de semana, né, fazer umas dinâmicas no individual, que ele te ouve muito. E na dinâmica é um trabalho que é o meu projeto para o ano que vem, que eu quero trabalhar muito. Meus clientes, inclusive, pedem isso, né? é que as dinâmicas de alto impacto a gente realmente consegue liberar ali um Exato. trauma, uma dor, um bloqueio. É algo assim que tu tem que gerar um impacto. Quando tu gerou aquele impacto, a pessoa solta. E aí a gente consegue entrar com uma outra parte que a gente faz nas dinâmicas, que é realmente inserir, ajudar a pessoa a inserir no sistema dela. É uma nova codificação, eu chamo assim. É uma nova codificação, onde tu vai ter uma frequência diferente, onde tu vai começar a ver as coisas diferentes, aí tu vai te criando uma base de sustentação. Porque de novo, né, gente, não é uma vez só. A gente vai se moldando. Então, isso tudo que nós estamos fazendo aqui, falando com vocês, tu vai moldando esse teu novo eu, tu vai moldando essa tua nova versão, que é conexão total com a tua essência, porque tu vai passar a ser exatamente o que tu é, a tua verdadeira essência. Exato. E não tem, né, Ana, porque assim, muitas pessoas hoje estão cansadas de viver a vida, elas estão ali, não aguento mais, não consigo, Sobrevivem mas na vida, elas não sobrevivem. se permitem, a pior coisa a pessoa, é que ela não se dá por conta, é não se permitir, sabe? Eu aceito mudar, eu permito sentir essa dor, sei que vai valer a pena, porque assim, é Uhum. aceitar aquela dor, se permitir passar por aquele momento, tá? E dizer, não é meu, não me pertence. Eu tenho muita reprogramação, mas isso é uma ideia. Tipo, o pessoal tem muita questão de reclamar tudo. Eu dou uma Tudo, dica nossa, para isso é quem um hábito, um péssimo hábito que as pessoas Exato, têm. eu dou uma dica para quem está nos ouvindo, se tu nos permite aí, tente passar uma semana desde que você levanta Sem até o ir dormir. reclamar. Só agradecer, mesmo que aconteça a maior bomba. Bateu o carro, agradece. Uhum. Machucou o dedo, agradece. Não só nas Sabe que eu coisas boas. A tenho tua vida muda nitidamente. totalmente a frequência da gratidão. Ela tem duas frequências, que são as Isso, frequências que mais nos dão sustentação para a mudança. É a frequência da perfeito. gratidão e a frequência do amor. Agora vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. A Justina falou de passar umas semanas só agradecendo, sem reclamar, tá? Vou falar outra coisa para vocês. Tem uma colega que é da nossa área, então, que é a Márcia Luz. O que que ela ensina? Tu bota uma borrachinha no pulso, tá? Uma borrachinha. Cada vez que tu reclamar, tu dá um puxão na borrachinha aqui, ó. Botou a borrachinha
tia de manhã, reclamei, dá um puxão, dá aquele beliscão, dá o beliscão. Para tu entender o quanto que o ser humano é reclamador, o quanto que as pessoas reclamam. As pessoas amanhecem reclamando e dormem reclamando. Elas não param 5 minutos para olhar para o céu, para agradecer pelo alimento, ou pelo café da manhã, pela cama, pela família. A gente tem 1 milhão de coisas para agradecer num dia se a gente olhar, tá? E vocês podem testar. Eu desafio qualquer um de vocês, faz o teste. Te observa. Quantas vezes no dia tu reclama? Exato. Quantas vezes tu critica, quantas vezes tu julga? Como é que tu vai sair da situação que tu tá, se tu tá nessa frequência? Então, isso são coisas que a gente faz, às vezes, de uma forma, às vezes, claro que num, em atendimento. O inconsciente te mata, né? Isso, a gente traz a pessoa, por que isso aí da borrachinha? Porque a borrachinha vai te alertar que tu tá no padrão, entendeu? De reclamação. É por isso, então, são maneiras que a gente tem de ajudar as pessoas a se conscientizarem que elas estão num padrão errado e que se tu quer ter um resultado diferente, tu vai ter que mudar o hábito. Tu vai ter que te permitir, como a Justina falou, a sair desse padrão, a enfrentar uma catarse, uma dor, um processo, porque senão tu não vai sair. Vai chegar aqui na catarse. Perdão, pode falar. A vida passa tão rápida que às vezes tu vai chegar lá com 80, 90 anos e tu vai olhar para trás e tu vai dizer assim, meu Deus, o que eu fiz aqui nessa vida? Sou uma pessoa frustrada, infeliz, não fiz nada do que eu realmente queria fazer. Então, essas são coisas que a gente precisa da consciência de vocês. Exato. Às vezes o cara chega no final do ano e diz assim, o que eu fiz esse ano? Continua igual do ano passado, né? Então, assim, ou pior. Assim, é questões de olhar para ele e dizer, eu aceito, mas eu posso mudar. Então, assim, quando acontece, outro detalhe que eu uso para o meu cliente, que eu também usei muito e uso até hoje, quando acontece algo que não aconteceu que nem você queria ou uma coisa bem ruim, olhar para essa situação e dizer, o que eu tenho que aprender com isso? A centelha divina vai te dar no mesmo dia, numa hora depois, pode ter certeza que ela vai te dar o sinal. Isso é as coisas, são coisas, gente, que quando a gente entra no processo de expansão da consciência, a gente entende isso. Se a gente acorda de manhã, tá? E tu te abre e permite que a centelha divina, a tua essência divina faça o processo, tu vai ter um dia abençoado. Não tem erro. Tá? É assim. Só que até chegar no ponto de entender isso, primeiro a pessoa tem que se desprender das crenças, dos dogmas, dos julgamentos, das críticas, dos medos, e entender o que é a sua centelha divina. Entender que... Aí entra o ego, né? Claro. Aí entra o ego, né, Ana? Por que eu não levanto de manhã e agradeço e digo assim, centelha divina, toma minha conta, toma conta da minha vida, a minha vida está na tua mão. Ou então, Pai, seja feita a tua vontade. Por que é que o pessoal não fala isso? Bah, mas daí se não for que nem eu quero. É ego puro. Quando tu começa no mas no mas, é ego puro. Ali, eu sempre digo, quando tu botou o será, mas tu já perdeu o processo. Esquece, não vai funcionar. Não, porque tu não confia. Quando eu coloquei um mas, ou será que vai dar certo? E isso eu falo para meus clientes também. Eu digo, ó, não me fala isso aí. Tu não me diz, mas será que vai dar certo? Eu digo, para mim já deu certo. Agora, se tu colocou o será na frente, para ti já não deu certo, porque tu já atrapalhou o processo. E então, falta de acreditar no poder interior que tem. Exato. Porque se Deus está dentro de nós, Ele nos deu a vida, né? Nós estamos aqui aprimorando uma maravilha. E a gente não confia na gente, é sinônimo de que o quê? Nós não confiamos nem no Pai, né? Que Ele está aí te dando tudo o tempo todo, né? E só depende de nós fazer acontecer. Só depende de nós. Uma das coisas que a gente trabalha muito também, que hoje a gente, como o nosso assunto aqui é a expansão da consciência, é uma coisa que a gente trabalha muito, é a autorresponsabilidade, tá, gente?
Porque assim, ó, não existe culpado para nada que acontece na sua vida. Nunca Não, existiu. não, A não. culpa não é do outro, não é do pai, não é da mãe, não é da família, não é do trabalho, não é do vizinho, Somente não é do nossa. companheiro, da companheira, nada. É tudo nosso. Tudo parte de nós. A nossa frequência, a nossa maneira de ver as coisas é o que molda o nosso externo. Tudo parte Exatamente. de dentro de nós, tá? Então, tudo que vocês manifestam na vida de vocês parte de dentro de vocês, seja o que for. Não interessa o perrengue que foi, saiu de dentro de ti, saiu da tua vibração, tá? E por isso que a reprogramação mental, emocional, ela é tão efetiva. Porque a gente ajuda nisso, vocês, a vocês começarem a mudar a frequência de vocês, mudar a mentalidade e entender que se todo o resultado que eu tive até aqui saiu de dentro de mim, eu posso ser o agente da modificação. Eu posso acessar o meu poder interior e eu posso manifestar outra coisa. Eu posso manifestar o que eu quero, na verdade. Então, isso que esse assunto que a gente está falando hoje, que eu trouxe para vocês hoje com a Justina, ele está conectado com tudo que a gente vai fazer na imersão. Porque a imersão do MAS é isso. É se moldar, se reprogramar para materializar aquilo que vocês desejam. Ou manifestar, ou realizar, então, é para isso. Então, só expandindo a consciência mesmo. Não tem outra maneira de fazer. Só se liberando das crenças, curando as feridas, não tem outra maneira de fazer, não existe, né? Não arrumar uma maquininha que faz assim, ó, tá? Não, tem que passar pelo processo. O processo pode ser, tu sabe que eu diria assim, que o processo não é tão doloroso. É, Então, se você tirar o controle e as resistências, mas isso é um pouquinho, leva um pouquinho mais tempo por causa disso. Mas se for olhar, eu não passa por processo catarse tudo, mas no final é maravilhoso, entende? Então assim, você estava falando em que manifesta, né? Então assim, eu sempre falo isso para os meus clientes também. Até hoje, o que você viveu, você manifestou. Só que exatamente. hoje, exatamente, só que hoje nós estamos reprogramando você para manifestar o que você quer. De Aí, forma consciente. exatamente, mas eu preciso trabalhar internamente, eu tenho que me puxar, eu trabalho com frequências, eu boto uma reprogramação, entende? Então, cada caso é uma situação. Um tem um bloqueio aqui, o outro ele se sabota seguidamente. Então, assim, cada um é né? É único, né? Então, os cuidados as crenças são iguais, mas as dores, aonde criou aquela crença, É diferente. é diferente. Então, cada um é único, né? É que cada um vai reagir de um jeito, né? As crenças são as Exatamente. mesmas, cada um reage de um Exatamente. jeito, gera uma ferida emocional diferente, um bloqueio diferente, uma maneira de Exato. reagir diferente. Então, é nessas coisas que a gente vai coordenando. Então, cada um a gente trabalha de uma forma diferente, mas o Exato. resultado vai ser sempre o mesmo. Sim. Normalmente, aquela pessoa que sai gritando, briga facilmente, se irrita facilmente, eu digo, cuida da sua criança interior, que 90% tá aí o problema. Isso aí da criança interior que tu falou antes ali é algo assim que é muito, gente, é muito importante. Essa consciência desse resgate da nossa criança interior, entender como trabalhar com ela, como acolher ela, como conversar com ela. Existem inúmeras maneiras, tá? A reprogramação é uma das maneiras que a gente trabalha com a criança interior, mas existem outras ativações e técnicas que a gente faz em dinâmicas de grupo que a gente vai conduzindo vocês a esse encontro com a criança interior para entender, para acolher, para curar. Muitas vezes nessas dinâmicas realmente a gente desfaz o bloqueio, porque aquilo tudo que nem tu falou antes ali, 80% dos problemas que vocês têm na vida adulta foi gerado lá mesmo, na infância. Sim. Foi gerado lá. Então é lá que tem que trabalhar. É tratar. E tem que tratar, porque se a gente não trata lá, todas as outras movimentos que tu faz aqui na vida adulta, eles sempre vão bater em alguma coisa. É um alto e baixo sempre, né? Até não curar isso, vocês vão estar em altos e baixos.
Tu faz um tratamento de uma coisa, faz um tratamento de outra, mas nunca cura efetivamente. Só Exato, cura efetivamente porque quando a gente vai lá. exato. Porque, assim, essa dessas reações, né? Porque toda a reação vai agir uma ação, né? A ação vai ter uma reação. Então, assim, eu digo assim, que tem que cuidar, porque independente dessa, eu tô irritada hoje, não quero ver ninguém, eu brigo, é criança. Tem hipnose para isso, eu tenho reprogramação para isso, eu tenho um trabalho que tu faz diário com a tua criança também, tu tem também, né? Lógico. Mas assim, inclusive, as feridas, as crenças, também vieram de lá. Porque foi lá que tu pegou o medo do abandono, da rejeição, né? E lá vai indo. Tem escassez que se traz dos pais. Eu trabalho com pai e mãe também, faço a linha do perdão, faço, né? Então, assim, é incrível porque dentro daquilo que eu aprendi da expansão, ele abrange um todo, sabe? Que nem você. Nós temos muito parecido, que nem você falou. Quando a gente conversou, a gente se identificou muito, Conectou né? por conta da maneira de trabalhar. E isso da criança interior aqui, vou falar de uma outra questão para vocês também, tá? Que eu acho bem importante. Uma das queixas das pessoas é a questão da prosperidade financeira ou de se afirmar dentro do profissional, tá? O que acontece, gente? Isso também está conectado lá com a criança interior, tá? Então, se eu tenho traumas lá da minha infância, na minha criança interior, ou se eu estou vivendo, tá, inconscientemente a minha criança lá ferida, eu não vou prosperar. A pessoa não prospera porque, gente, criança não faz dinheiro. Quem faz dinheiro é adulto, tá? Vocês sabiam disso? As Exatamente. crianças não fazem dinheiro. Criança é criança. Criança brinca, faz birra, chora. É diferente, faz bagunça. Meu marido aqui falando disso, faz bagunça. Isso aí, então, criança não faz dinheiro, quem faz dinheiro é adulto. Então tem que sair da infância para poder fazer dinheiro também. E tu só sai quando tu entende os traumas que tu teve lá, as dores, o porquê que tu tá preso lá, por que tu não quer vir para a vida adulta. Então tudo isso são coisas que a gente vai conduzindo nos atendimentos para que vocês possam começar a ter as consciências de vocês, entender realmente onde é que está o problema que está dificultando, a barreira que está dificultando de atingir um resultado. E eu tenho um conceito comigo, o objetivo é o resultado, então vamos mergulhar junto no processo, né? Senão não tem como. O propósito é lá no final. Então, assim, se tu tens um propósito, sai da zona do conforto, porque o medo te paralisa. Então, bora lá e vamos atingir isso antes dos 5, né? Pode atingir no um ano e meio, vai depender de cada um. A entrega de cada um, né? Depende de cada um, depende da mudança da frequência vibracional, né? Tem uns que é mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, porque tem toda a questão, essa que a gente falou antes ali, o ambiente influencia. Então, se tu realmente tem consciência que a mudança da frequência vibracional ela vai te colocar num outro nível, tu mergulha mais rápido no processo, tu larga a resistência, como a Justina falou, a gente solta e aí flui. Começa a fluir mais rápido, o resultado vem mais rápido. Se tu não tem consciência da frequência, não entende como é que funciona, tu vai estar sempre na resistência. Então, como se fosse um jogo. É uma frequência querendo entrar aqui e a pessoa aqui barrando. A frequência que entrar, a pessoa barra, né? Então, de vez em quando, a pessoa solta um pouquinho, entra um pouquinho de frequência, de luz. Aí a pessoa barra um pouquinho, aí vai de novo um processo. Agora, se a pessoa soltou, é aquela onda vibracional, ela vai entrando dos trabalhos que a gente faz. E essa questão de que tu fala do pessoal ter, e às vezes ter um convite do pessoal para sair, mas eu estou me trabalhando. Tu sabe que aquele ambiente não é para ti hoje, tá? Porque tu tá te trabalhando e tu tem um propósito lá na frente. Dizer não. Onde fica o saber dizer não? Eu tenho que ter atitude para mim estar melhor lá na frente. Então, para o meu mentorado, eu digo, saber dizer não é uma questão que tu tá olhando para ti, tá te priorizando. Se tu não te priorizar, ninguém vai fazer isso por ti. Se tu não te valorizar, ninguém vai fazer isso por você. Então, Mas é bem isso que eu quero? Exatamente.
as pessoas, elas têm isso aí, elas não sabem dizer não, não sabem se posicionar, tem medo, às vezes, porque daí tá no processo também, a gente tem entendimento que muitas vezes vocês estão no processo de, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de não ser, e tal, começo a dizer não para todo mundo, vou ficar sem amigo e tal, eles têm, e tudo vai mudando a mentalidade. Exato. Porque se eu mudo minha energia, vou me alinhar com outras pessoas, com a mentalidade mais semelhante. Tudo vai mudando. A vida é É, cíclica. se tu É levar a cíclica. sério e fizer a rotina, não tem, Ana. Isso, Não, não tem erro. Isso aí não eu sempre tem digo para erro. as pessoas, Se não tu levar a tem erro. sério, não tem como não dar certo no final. Mas sai da zona do conforto, saiba dizer não. Começa a olhar a tua vida para ti. É essa vida que eu escolhi. Por que antes a vida que eu não escolhi estava vivendo e estava uma porcaria, tá? Digamos. É. E agora eu não me permito viver a vida que eu escolhi. Eu não sei dizer não para isso. Se priorizar, se valorizar, se amar mais. No momento que a gente se olha com amor, a gente trabalha o amor genuíno, a gente consegue olhar para o outro, para si mesmo em primeiro lugar, né? E tudo vai acontecer porque tu começa a te priorizar, o universo também vai te olhar de outra forma. Isso mesmo. Se tu sintoniza com outra frequência, uma das coisas que eu observo também, que eu até um assunto vou trazer aqui, que eu acho que é uma coisa que tu também deve observar no teu trabalho. Quando a gente fala de escolher uma outra vida, quantas pessoas hoje têm condições de saberem o que realmente querem? Quantas? Sem Ela passar só por um sabe que processo não tá bom, né? Só sabe que não tá bom. bom, mas não sabe o que quer. E aí, Exato. gente, quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe nem quem a gente é. E não tem como funcionar, Exatamente. tá? Não existe funcionar. Exatamente. Se eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou saber o que eu quero, onde eu quero chegar? Exato. E isso é o que mais mata vocês, tá? Não tem, isso aí é uma morte lenta. Porque a pessoa vai passando pela vida e vai chegar no final da vida, como eu falei um pouquinho antes ali, uma pessoa frustrada, infeliz, que não realizou nada por ela, tá? Não é o realizar para os outros, é realizar para ti, tá? É uma pessoa que não se ama, a pessoa perdeu a experiência dela aqui, porque a gente está aqui também para experienciar as emoções. Então, muitas emoções dessas que a gente está falando para vocês que são dolorosas, são emoções, são experiências. E só através dessa experiência que você resgata muitas vezes o seu amor próprio, o seu poder interior e você consegue entender quem você é. Então, tem muitas coisas ali que a gente entende num primeiro momento que quando a gente traz esses assuntos aqui, quem já nos conhece há mais tempo sabe a linha a mais, né, Justina? Mas as pessoas às vezes, que estão chegando, eles têm um pouco de dificuldade de entender isso que a gente está falando, porque as pessoas ainda estão, como é que eu digo, adormecidas dentro desse processo doloroso que elas têm, tá? Elas ainda não despertaram. Então, quando a gente começa a fazer as mexidas que a gente faz, que vai, que eu falei antes, começa a tirar, né? Aquela crosta toda que tem, a pessoa começa a ver as coisas de forma diferente. Eu digo Começa a entender um que é pouquinho uma mais. cebola, né? É efeito cebola, vai tirando até tu chegar, porque existe uma linha tênue entre viver e sobreviver. E que nem você falou, eu fazia muito, até tem um vídeo meu que tu acompanha, tem lá um vídeo meu que é justamente sobre isso. Quem é você? Ninguém sabe. Eles vão te responder tudo que viveram até hoje, mas a essência que é, né, o que nós somos, não. E nem sabe o que quer. Então, na minha programação, depois de alguns meses, o meu paciente ele vai fazer uma cartinha de 10 o que ele quer ser. E ele se propõe a fazer tudo para chegar nisso. E vai dependendo dele, da entrega dele, né? De sair da zona do conforto, levar a sério a risca de olhar para ele, se priorizar, né? E para alcançar o objetivo dele. Porque antes ele alcançava, porque normalmente o que acontece? Tudo que é pro outro a gente dá um jeito, né, Ana? Uhum.
quando é para nós. As pessoas fazem isso, sim, faz parte. É um Exato. processo também. Então, eu sou muito bom para o externo. Exato. Então, eu sou a melhor pessoa do mundo para o outro. Eu Mas ajudo o outro, eu faço pelo outro. aí tem uma Isso ferida, né, Ana? é Quando tu bem faz só pro outro, é o quê? Eu não sou bom o suficiente. Então eu tenho que estar sempre fazendo para alguém, para ver se para me alguém me achar. valoriza. Exato. Mas aí, tipo, é uma ferida muito que eu trabalho em todo mundo. Eu trabalhei em Ah, mim também, né? sim. Isso aí são coisas assim que são difíceis às vezes para a pessoa entender esse processo que ela faz. Porque ela Exato. faz uma vida toda isso no automático, né? Sim, sim, sim. E ela faz a Mas vida é fácil de identificar, né, Ana? Você também. a gente Então, não quando ele começa, a gente chega, tu já identifica na hora quais são as crenças, feridas que tá mais. E aí a gente vai reprogramando. E aí chega um tempo que a pessoa já chega para te dizer, ah, tá tranquilo para mim essa parte. E quando ele vamos viu, fazer. ele já tá modificando já, né? Eu sempre digo, terminou um processo, vamos para o próximo ciclo, vamos fazendo É. outro, e outro é evolução, é crescimento, a gente não para nunca. E a gente sempre vai ter questões para expandir. Sempre vai ter questões para resolver, questões para expandir. É assim, é o ciclo, é tudo aqui é cíclico. A Só gente que quanto morre mais e ainda tem muita coisa para aprender, né, Aninha? Só que quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Os Com processos certeza. eles ficam mais suaves, a gente Nossa. identifica antes das coisas, a gente já sabe onde é que está, já sabe como trabalhar e vai ficando mais fluido. E isso é com tudo, não é só para mim, não é só para a Justina, vocês como pacientes, clientes, alunos, é assim, é desse jeito. Eu tenho clientes e pacientes aí de 10, 15 anos, fizeram 15 processos já. E a pessoa vai indo, faz o primeiro, aí dá uma pausa, faz um outro ciclo, resolve uma outra questão, agora vai indo por etapas. E vai tendo entendimento que chega em determinado ponto que a pessoa mesmo ela identificou que tem que ser trabalhado e ela chega para nós e diz assim: bom, agora eu quero trabalhar essa questão, estou pronto para isso. Isso é maturidade também. Isso é já É. certo e é ter maturidade de entender o seu próprio processo. A gente, como na nossa área, a gente hoje tem condições de identificar, porque a gente também tem nossas questões para resolver, a gente consegue identificar para se trabalhar. Mas lá atrás a gente também tinha. Era mais difícil a gente identificar os nossos próprios processos para se trabalhar. Por isso que a gente também passa por catarses, passa por processos dolorosos, porque o nosso aprendizado é o que gerou a experiência que a gente tem de hoje ouvir ou fazer uma pergunta e a resposta já toda nos dá tudo que tem ali no campo da pessoa para ser trabalhado. É Sim, o isso? modo que ele fala, que ele se expõe, ou que ele fez um comentário, a gente já capta onde está a situação, né? Sim, a gente já faz uma leitura ali na hora, né? Pessoal, a gente está aqui já faz uma horinha, tá? A gente vai finalizando, né, Justina? Vai Sim, finalizando, pessoal. A gente vai ter outras lives aí no decorrer da semana e da outra semana também. E a Justina nós vamos convidar de novo para a gente conversar também de outros assuntos também, né? Porque esse assunto é um assunto que as pessoas gostam muito, que gera assim uma receptividade bem grande deles, porque todo mundo quer entender como funciona isso, né? Os processos, né? Obrigado, Kika. Olha, a Kika gostou da nossa live aí. Então, gente, olha só. Aceitem mergulhar dentro do processo de vocês, tá? O resultado sempre vai ser o melhor. Porque a nossa centelha divina, o nosso eu, a nossa essência é sempre o melhor. Ela sabe o que é melhor para o nosso caminho aqui, tá? Que mensagem tu vai deixar para as pessoas, Justina? conecte-se com a sua essência. Não existe nada que você não possa, mas tem que ter fé. E vamos deixar para eles o seguinte: uma semana de gratidão. E na próxima live vão nos dizer como é que foi a semana. Isso aí. Gostei da tua ideia, tá?
Uma semana de gratidão. Pratiquem a gratidão, gente. Pratiquem. Aprendam a agradecer por tudo. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, tá? É tudo mesmo, E tá? não Até para aquilo que você existe o que não tem para agradecer, olha para o lado e agradece. agradece, porque assim, ó, não existe o que você, tendo fé, nada é impossível. E tudo se transforma muito mais suave. É que a fé, ela nos ajuda a despertar o nosso poder interior. Quando Exato. a gente tem fé, a gente ativa o nosso poder interior. Então, aquilo, quando a gente ativa o nosso poder interior, a gente expande a nossa frequência. Solta A na mão gente se empodera. de Deus. Solta na mão de Deus e confia. Muito bom. Justina, gratidão por ter estado conosco. Tá? Foi um prazer grande te ter aqui. Vou te convidar de novo para a gente fazer outras lives, tá? Para a gente falar desses assuntos tão interessantes. Gratidão por estar comigo. Gratidão você pelo convite. Obrigada. Gente, beijo grande no coração de vocês, tá? E amanhã de manhã, 6 horas da manhã, hein? 6 horas da manhã nós vamos iniciar a imersão, tá? Estejam comigo, tá bom? Beijo para todos.